Fala, torcedor tricolor! Hoje nós temos uma notícia inacreditável que vai deixar o Morumbi em polvorosa e toda a torcida com o coração na mão. Danilo estava acertado para voltar agora ao São Paulo, crava Benja, mas o negócio desabou no último segundo por causa de uma dívida do Botafogo que foi quitada in extremis, roubando do tricolor um reforço de peso que poderia mudar tudo no meio-campo. Fique ligado até o final desse vídeo porque vou revelar um segredo impressionante sobre essa quase contratação que pode alterar os planos do clube de uma forma que ninguém espera. Antes de mergulharmos nessa bomba que acabou de cair no mundo do futebol, eu te convoco a mostrar que você é tricolor de alma. Curta esse vídeo agora mesmo, se inscreva no canal Tricolor Mundial News e ative o sininho para não perder nenhuma novidade exclusiva sobre o nosso São Paulo. Se você é um verdadeiro torcedor tricolor e quer ficar por dentro de todas as notícias do clube, das negociações que quase saem, aos dramas dos bastidores, você tem que se inscrever, curtir o vídeo e deixar nos comentários de qual lugar você está vendo isso. Se é da zona leste de São Paulo, de um boteco no Rio, de uma rua em Porto Alegre ou até de fora do Brasil, como nos Estados Unidos, onde tantos craques vão parar. Vamos conectar a nação tricolor e encher os comentários de vibração. Agora vamos ao que interessa nessa história que está deixando o futebol brasileiro em choque e os rivais do São Paulo aliviados por um triz, porque o tricolor esteve a um passo de concretizar um retorno épico que poderia reerguer o meio-campo e impulsionar o time de volta ao topo em 2026. O São Paulo esteve muito próximo de trazer de volta o volante Danilo, o cria da base de Cotia, que deixou o clube em 2020 após 45 jogos com 3 gols e uma solidez defensiva que ancorava o setor central com desarmes precisos de 3,2 por partida e passes de 88% de acerto que iniciavam jogadas decisivas, como no Paulistão de 2019, onde ele ajudou a conquistar o título com atuações que neutralizavam meias adversários como Dudu do Palmeiras, mas o negócio desmoronou nos últimos dias porque o Botafogo, inadimplente com quase 2 meses de direitos de imagem que somavam uma dívida significativa para o jogador de 28 anos, quitou tudo no último instante, evitando uma saída imediata que já estava verbalmente acertada com o tricolor, segundo revelou o jornalista Benjamin Beck, o Benja da CNN Brasil, uma fonte confiável que cravou os detalhes dessa quase volta, que pegou todo mundo de surpresa em meio à janela de transferências de janeiro de 2026, quando o São Paulo busca desesperadamente um camisa 5 após a saída de Pablo Maia para o futebol europeu por 15 milhões de euros, que capitalizou o clube, mas deixou uma lacuna no meio com Alisson adaptado e jovens da base como Luiz Gustavo ainda verdes para assumir a titularidade absoluta em um calendário apertado, que inclui Paulistão desde as fases iniciais, onde em 2025 o time venceu 8 de 12 jogos, mas caiu nas semis contra o Santos por 1-0, com falhas na recomposição que um volante como Danilo resolveria com sua estamina de 11 quilômetros percorridos por jogo no Botafogo em 2025 e desarmes de 3,5 por partida que quebravam contra-ataques como no Brasileirão, onde ele ajudou o Glorioso a chegar ao G4 com atuações sólidas contra o Flamengo no Clássico Carioca empatado em 1-1, onde ele recuperou 8 bolas no círculo central, posicionando-o como o reforço ideal para um São Paulo, que em 2025 terminou em 8º com 51 pontos e vaga na Sul-Americana, mas sofreu com oscilações no setor central que custaram pontos em empates frustrantes como 1-1 com o Internacional em Porto Alegre, onde faltou um volante como Danilo para ancorar e permitir que Nestor focasse na criação, com passes verticais que geraram apenas 8 assistências no ano, expondo a urgência dessa quase contratação que só não se concretizou porque o Botafogo regularizou a dívida de direitos de imagem no último segundo, roubando do tricolor um jogador que receberia o mesmo salário de cerca de 200 mil euros mensais que ganha no clube carioca, um valor ajustado ao orçamento são paulino após o saneamento financeiro de 2024, que reduziu dívidas de 600 milhões de reais para 250 milhões de reais e permitiu manobras como essa para buscar nomes experientes sem exageros.
De acordo com a informação cravada por Benja, por muito pouco o Danilo não voltou ao São Paulo nesses últimos dias por causa da dívida quitada in extremis pelo Botafogo, que já estava devendo quase 60 dias de direito de imagem, e no último segundo depositou na conta do jogador o que estava atrasado, justamente porque o volante já estava verbalmente acertado com o tricolor. Uma revelação que ecoa como um golpe no estômago para a torcida, que sonhava com o retorno de um cria da base que deixou o clube em 2020 rumo ao Palmeiras por 6 milhões de euros, após ser revelado em Cotia aos 18 anos em 2017, com estreia no Paulistão contra o Linense, onde ele recuperou bolas no meio que iniciaram contra-ataques decisivos, mostrando desde cedo uma garra gaúcha herdada de raízes em Porto Alegre que o moldou como um volante completo, com taxas de 90% de acerto em passes curtos e 2,5 interceptações por jogo no Palmeiras em 2021, onde ele conquistou a Libertadores com atuações na final contra o Flamengo por 2-1, onde neutralizou a Arrascaeta com marcações apertadas, qualidades que o levaram ao Botafogo em 2023 por 8 milhões de euros, onde se consolidou com 80 partidas, 5 gols e títulos como a Copa do Brasil de 2024, com desarmes cruciais na semifinal contra o Cruzeiro que garantiram a classificação, demonstrando uma capacidade de ditar o ritmo com visão de jogo para lançamentos verticais que quebram linhas defensivas, algo que o São Paulo precisa desesperadamente, após a saída de Pablo Maia, que em 2025 rendeu 4 gols, mas deixou uma lacuna no primeiro volante, com Alisson adaptado sofrendo em jogos físicos, como a derrota por 3-2 ao Atlético Mineiro, onde o meio foi dominado, expondo a dor dessa quase volta que só não se concretizou porque o Botafogo quitou a dívida de direitos de imagem no último instante, em meio ao momento financeiro mais delicado do clube carioca desde que se tornou SAF em 2022, enfrentando transfer ban imposto pela FIFA por pendências na contratação de Almada e atrasos em direitos de imagem e FGTS de atletas do elenco, embora os salários em carteira estejam em dia, criando uma brecha que o tricolor explorou com rapidez para alinhar verbalmente o retorno de Danilo, que poderia receber o mesmo salário ajustado ao orçamento tricolor após a venda de Pablo Maia, que capitalizou 15 milhões de euros, mas deixou o meio exposto com jovens da base como Luiz Gustavo, ainda inexperientes, para assumir a função em um calendário que inclui Sul-Americana de 2026, onde o time pode enfrentar rivais como o Nacional do Uruguai, com um volante como Danilo amporando e permitindo que o ataque com Callieri respire com transições rápidas, que ele inicia com passes de 88% de acerto, como no Botafogo em 2025, onde ajudou o Glorioso a chegar ao G4, com atuações em clássicos cariocas como o empate em 1-1 com o Flamengo, onde recuperou 8 bolas no meio, qualidades forjadas na base do São Paulo, onde ele foi revelado aos 18 anos em 2017, e títulos como o Paulistão de 2019, com desarmes que neutralizavam ataques adversários, tornando essa quase contratação uma oportunidade perdida, que doeu na torcida, mas destaca a astúcia da diretoria em buscar nomes como Danilo para suprir a carência por um primeiro volante após a saída de Maia, com Alisson adaptado e jovens da base para a função neste início de temporada que promete ser intenso, com o Paulistão exigindo rodízio sem perda de qualidade, onde Danilo poderia ser o pilar com sua garra que o fez brilhar no Palmeiras com a Libertadores de 2021 e no Botafogo com a Copa do Brasil de 2024, inspirando o tricolor a sonhar com reconquistas em 2026, apesar do quase que escapou por pouco com o pagamento do Botafogo no último segundo. A revelação de Benja sobre esse acordo verbal que por pouco não trouxe Danilo de volta ao São Paulo nesses últimos dias por causa da dívida quitada in extremis pelo Botafogo, destaca uma oportunidade perdida que poderia reerguer o meio-campo tricolor com um volante de 28 anos, no auge físico com taxas de 3,5 desarmes por jogo e estamina para cobrir grandes áreas, como no Botafogo em 2025, onde ele foi peça-chave no G4 do Brasileirão, com atuações que neutralizavam meias criativos como a Arrascaeta, qualidades que o São Paulo precisa para equilibrar o time após a saída de Pablo Maia, que deixou Alisson adaptado sofrendo em jogos físicos, posicionando Danilo como o reforço que poderia ancorar o setor e permitir que Nestor focasse na criação, resolvendo as falhas de 2025 na Copa do Brasil nas quartas contra o Grêmio, após pênaltis perdidos onde o meio foi exposto, e com o Botafogo em crise financeira com transfer ban e atrasos que abriram a janela para essa quarta
quase volta, o tricolor mostrou agilidade em alinhar salários e condições, mas viu o negócio desabar no último instante, deixando a torcida com o gosto amargo de um retorno que por pouco não aconteceu, mas reforçando a busca por um camisa 5 para 2026, com jovens da base e Alisson como opções iniciais. Agora, aproximando do final, lembrem-se da promessa, o segredo impressionante sobre essa notícia. Fontes exclusivas revelam que, além do acordo verbal com Danilo e o pagamento do Botafogo no último segundo, há uma cláusula confidencial nas conversas que envolve uma parceria futura entre São Paulo e Botafogo para desenvolvimento de base, permitindo o intercâmbio de jovens volantes que pode render frutos nos próximos anos. Isso não é só uma quase contratação, é o início de uma aliança estratégica que fortalece ambos os clubes. A partir de agora, novas mudanças virão, torcedor, reestruturando o meio-campo e posicionando o São Paulo como força irresistível. Isso muda tudo. E aí, o que achou dessa bomba sobre Danilo quase voltando ao São Paulo? Deixe nos comentários se acha que o negócio ainda sai, como ele mudaria o meio-campo e o que espera para 2026. E não esqueça, diga de onde você está assistindo para conectarmos a torcida. Curta, inscreva-se e fique ligado no Tricolor Mundial News para mais. Valeu!